Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25. Nós vamos estar meditando nesse texto, um texto bem conhecido nosso. Lucas, capítulo 10, versículo 25. Vocês estão me ouvindo bem? Acho que eu não estou me ouvindo. Versículo 25. Levantou-se certo mestre da lei e, querendo provar Jesus, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Presta bastante atenção nessa pergunta. Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como lês? Respondeu-lhe o homem: Amarás ao Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Respondeu-lhe Jesus: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o roubaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que, vendo-o, passou distante. De igual modo também um levita chegou àquele lugar e, vendo-o, passou distante. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, colocando-lhes azeite e vinho. Então, colocando-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que ele demais gastares, com ele eu te pagarei quando voltar. Amém? Fecha seus olhos por um instante. Vamos pedir ao Senhor, que fale ao nosso coração nesta noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, meu Deus, em primeiro lugar, agradecê-lo pelo privilégio de estarmos na tua casa. Meu Deus, muito obrigada. Obrigada porque temos uma porta aberta que nos recebe, que nos acolhe, aonde temos a oportunidade de ouvir a tua palavra, de entoar louvores ao Senhor. Meu Deus, como é precioso esse tempo que passamos na tua presença. E eu quero te pedir nesta noite, Deus, pelas vidas que estão nos ouvindo através da internet e por aquelas que estão no templo, que o Senhor venha falar ao nosso coração. Deus, me ajuda, Senhor, nesta empreitada. Que a tua unção e a tua graça seja sobre mim nesta noite. Que eu não venha falar de mim mesmo, mas sim aquilo que o Senhor deseja transmitir à tua igreja. Nos dê inteligência, nos dê entendimento, nos dê paz de espírito, paz na mente, para que a tua palavra possa encontrar um terreno fértil e gerar frutos. Senhor, se conosco. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é conhecido como a parábola do bom samaritano. Jesus aqui se encontrava num diálogo entre o mestre da lei e este homem faz uma pergunta muito pertinente a Jesus. O que fazer para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E no meio dessa conversa, Jesus conta essa parábola. E esta parábola, ela vai exemplificar o amor ao próximo. Mas nós não podemos esquecer que o assunto inicial desta parábola era qual? Vida eterna. O assunto inicial desta parábola, dessa conversa, é a respeito da vida eterna. Hoje, eu gostaria de usar esse texto para falar de um princípio muito importante na vida de cada um de nós. O princípio da decisão. Nós sabemos que o poder da decisão está na nossa mão. Cada um de nós
possui esse poder. As decisões mais importantes da vida, ela tem um caráter pessoal e intransponível. Ninguém pode decidir por mim. Sou eu que vou decidir, e para isso eu preciso aprender a tomar as decisões certas na vida, para que eu não venha me arrepender dessas decisões. Nós não podemos fugir disso, nós não podemos transferir para outro essa responsabilidade, até porque depois nós não podemos dizer, a culpa foi do outro, foi ele que decidiu por mim. A vida do homem não é assim. E isso é tão importante que a palavra de Deus, em Romanos capítulo 14, versículo 12, vai dizer o que a nós? Cada um vai dar conta de si mesmo. Eu vou dar conta do outro? Não. Eu vou dar conta de mim a Deus. Cada um de nós. E nesse texto que nós vimos aqui algumas decisões tomadas pelos 4 personagens descritos nesta parábola. E esse texto, quando eu olho para as decisões desses personagens, 2 coisas me vêm à mente, claramente. A primeira dela, quais são as nossas prioridades? Esse texto fala de prioridade. E esse texto também tem a ver como eu levo a minha vida aqui na terra. Eu tenho buscado agradar a Deus nas minhas decisões? Eu tenho me preocupado em agradar a Deus? A primeira pergunta que eu quero lançar para você nesta noite é: como você tem tomado suas decisões? Com base em quê? Irmãos, é verdade que não é todo dia que nos deparamos com decisões tão difíceis assim, né? Aqui nós não estamos falando do que comer, do que vestir, que hora deitar, que hora tomar banho. Não é isso. Nós estamos falando de decisões pertinentes a nós e aos que estão à nossa volta. Existem decisões que nós tomamos e que vão prejudicar terrivelmente aqueles que estão à nossa volta. Como também existem decisões assertivas que vão abençoar os que estão ao nosso redor. Eu estou falando de decisão grande, de decisão importante. A Bíblia, ela traz alguns exemplos para nós. Tem um exemplo que eu gosto demais, o exemplo de Neemias. Neemias recebe uma notícia da sua terra natal, do seu povo, e a notícia é desastrosa. E a Bíblia diz que ele chorou muito por aquilo que ele ouviu. E eu fico pensando, ele poderia ter ficado só no choro dele, poderia? Sim, mas ele tomou uma decisão. O que eu posso fazer para reconstruir os muros da minha cidade? Isso é uma decisão simples, irmãos? Não, até porque ele estava a dezenas, centenas de quilômetros de distância. Ele era um empregado, ele teria que falar com o rei, ele precisava da liberação do rei, ele precisava de material, de autorização. Mas ele toma a decisão e ele ora a respeito. Outra decisão que me chama muita atenção na Bíblia é a decisão de Abraão em obedecer o convite de Deus, de sair do meio da parentela dele e seguir para um lugar que, no meio do caminho, Deus iria mostrar. Irmãos, que decisões difíceis. Que decisões difíceis. Aqui nesse texto, também há uma decisão a ser tomada por cada um destes homens. Qual a decisão seria? Parar ou não parar? Ajudar o homem ferido, quase morto ou não? Me importar com o outro, que eu nem conheço, mas estou vendo a situação em que ele se encontra. Ou ser indiferente ao que eu estou vendo. O cerne dessa história é esse. Qual decisão que estava em jogo? Qual atitude a ser tomada? E Jesus, muito sabiamente, ele começa com o primeiro personagem, um sacerdote.
A Bíblia diz que ele passa, vê o que está acontecendo, se afasta e continua seu caminho. Eu posso imaginar que esse sacerdote teria motivos, talvez, para não parar. Posso. Talvez ele estava com pressa, talvez alguém estava esperando, talvez era ele que tinha a chave do templo para abrir o templo. Ele poderia ter inúmeras justificativas para não parar. A Bíblia diz que logo em seguida vem um levita. E o levita toma a mesma atitude. Talvez estava com tanta coisa na cabeça dele, que tomou a decisão de não parar. E aí Jesus vai usar a figura do improvável, um samaritano. Quem conhece a história de Israel, sabe que entre Israel e Samaria havia uma ruptura. Eles não se relacionavam. Para o judeu, o samaritano era um impuro. O samaritano era um mestiço. O samaritano era de segunda categoria, terceira, quarta, sei lá. Entre esse relacionamento, havia muito ódio cultural, muita ódio racial. Não se relacionavam. Mas será porque Jesus vai pegar justamente um samaritano para ser o herói da história? Esta figura, este personagem, não está ali à toa. Irmãos, decisões precisam ser tomadas todos os dias. Hoje eu gostaria de falar sobre isso, o poder da decisão. Há um tempinho atrás eu falei do poder do silêncio. São princípios que devem reger a sua vida. Eu tenho uma decisão para tomar. Com que base eu vou tomar essa decisão? Existe um personagem na Bíblia, que está lá em Gênesis, no capítulo 39. É um jovem que foi trabalhar na casa de um homem muito rico, e esse homem acaba o colocando como mordomo da casa, responsável por todo o funcionamento da casa. E a esposa desse homem, do patrão do jovem, se encanta por ele e começa a se insinuar para ele. Primeiramente de uma maneira indireta, mas depois direta mesmo. E vai se mostrando e buscando. E eu fico pensando no que José pensava. Poxa vida, já sofri tanto. Fui vendido como escravo, fui atraído pelos meus irmãos, fui separado da minha família. Será que eu não tenho direito? E ali diante desta situação, José precisa fazer uma decisão. Tomar uma decisão. Fico ou corro? José correu. José fugiu daquela situação. Porque ele escolheu agradar a Deus. Escolheu agradar a Deus. Eu queria te falar nesta noite, irmãos, que justificativas para fazer errado não faltam para você e para mim. Justificativas para seguir a minha vontade e a sua não faltam. Mas diante de Deus, nenhuma justificativa vai ter valor. Você tem esse entendimento? Ah, eu sofri demais. Ah, você não sabe quais os problemas. Ah, eu estou inocente, eu não vi, eu não sabia. Ah, isso, aquilo. São justificativas que não definem, que não resolvem. O levita e o sacerdote tinham uma escolha a ser feita ali, uma decisão a ser tomada. Eles decidiram não parar. Decidiram seguir adiante.
E esse texto vai chamando a minha atenção e a sua, o quanto é importante basearmos nossas decisões na palavra de Deus, nos princípios da palavra de Deus, princípios que são imutáveis. Na palavra do Senhor, o que é certo, o que é errado. Não adianta nós querermos mudar isso, adaptar isso, escrever com outras palavras, não adianta. O princípio é este. E aqui, este samaritano, tratado como ninguém, tratado como um cachorro, porque era assim que o judeu olhava para o samaritano. Vocês lembram aquela história que está lá em Mateus, a respeito da mulher cananeia? Que Jesus vai dar uma resposta a ela. Por que eu vou tirar o pão dos filhinhos para dar aos cachorrinhos? Porque era assim que eles eram vistos pela cultura judaica. E este homem, eu fico pensando, este homem ali, diante daquela situação, ele tinha uma escolha também, ele tinha uma decisão a fazer. Vou ser tratado, vou lidar com isso como cachorro, ou eu vou lidar com isso como quem eu sou, o homem que eu sou, os princípios que eu tenho. Independente se ele é um judeu ou não. Tudo indica que sim, porque saía de Jericó indo para Jerusalém. Quando nós olhamos para a Bíblia e vemos denominar, o outro assim como cachorro, é um insulto grave. Hoje não é. Hoje tem cachorro aí vivendo melhor do que a gente, né? Tem gente até desejando ser um cachorrinho para ser tratado igual. Mas nessa época não. Era humilhante. Era terrível ter esse tipo de comparação. Mas esse homem, ele decide fazer o bem. Porque a Bíblia diz que ele é um homem bom. O bom samaritano. Eu e você somos crentes. Nós levantamos a bandeira do Evangelho, declarando que amamos a Cristo, que Ele é o nosso exemplo. Mas as nossas decisões têm sido tomadas no princípio de Cristo, no exemplo de Cristo. Eu tenho tomado a decisão de ficar em silêncio, mesmo diante da afronta, aguardando o agir de Deus? Quais as decisões que eu tenho tomado? Este samaritano, ele tinha muitos motivos para não olhar para esse homem, para não cuidar desse homem. Mas ele escolhe não só socorrê-lo, ele ainda faz além disso. Ele o leva, ele desce do seu cavalo, coloca ele ali, leva-o, termina a viagem a pé, coloca numa hospedaria, pede para que ele seja tratado, adianta o dinheiro e diz: se o gasto for maior, na volta eu acerto. Este homem fez muito mais. Ele foi além. E isso, irmãos, tem que chamar a minha atenção e a sua, porque aqui Jesus está falando de amor ao próximo, mas Ele está falando dessa decisão. De eu decidir. E amar não faça. Amar não é o mesmo que gostar. A Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos. A Bíblia diz que tudo que depender de mim, eu tenho que viver em paz. É princípio bíblico. Mas eu quero pautar a minha vida como? Amando aquele que é bem meu próximo.
aquele com quem eu vivo todos os dias. Irmãos, é facinho demais amar o Sidney, é facinho demais amar o Gilmar, é facinho demais amar a Ana Patrícia. Por quê? Porque eu os conheço, eu convivo com eles. E isso não há mérito nisso. Qual é a vantagem disso? Agora, aqui, nós somos chamados a agir como este homem. E essa história traz para mim e para você 3 princípios que eu gostaria de compartilhar nesta noite. Primeiro dele, pessoas são mais importantes do que coisas. O sacerdote podia estar com pressa? Podia, mas ele tinha o dever de ter parado. Ele tinha a obrigação de ter se prontificado em ajudar aquele homem, já que ele foi o primeiro a ver, o primeiro a passar. Para Deus, irmãos, o mais importante é nós nos importarmos com as pessoas. É a decisão que o Senhor espera. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas não querem saber. É todo mundo muito apressado, todo mundo muito ocupado, todo mundo muito atarefado. E para agravar isso tudo, a iniquidade e a perversidade, ela tem se multiplicado. As pessoas estão tão envolvidas só com as suas coisinhas, o seu trabalho, a sua vidinha, que ela não quer se incomodar com o outro. Isso é muito triste, porque isso tem nos afastado. E eu penso muito que o nosso cristianismo, ele é medido nessa régua de como eu trato o outro, de como eu trato o meu próximo. Segundo princípio que eu vejo nesta palavra, que ter a aprovação de Deus é mais importante do que ter a aprovação dos homens. Nós cristãos, a todo tempo nós somos confrontados na nossa fé. A todo tempo. Mas nós precisamos ter em mente, eu não quero aplauso de homem, eu quero é agradar a Deus. E o que importa para agradar a Deus? O que eu estou fazendo para agradar a Deus? Talvez os sacerdotes pensaram, o que as pessoas vão pensar de mim se eu chegar atrasado? O que as pessoas vão pensar de mim se eu mexer com esse samaritano? A lei vai dizer que eu estou impuro. O que vão pensar de mim? Nós todos os dias somos chamados por Deus a viver uma vida que agrade a Ele. E nós não podemos nos iludir pensando que o Senhor não está vendo. Porque a Bíblia diz que Ele conhece cada um de nós pelo nome. Conhece o nosso deitar e o nosso levantar. O Deus que nós servimos é Deus de detalhes. Terceiro princípio que eu observo nesse texto, ponderando a respeito de decisão, que você tem que tomar decisão com base no que você é e não com base no que os outros dizem. Eu sou crente, então minhas decisões têm que ser pautadas pela palavra de Deus. Eu penso que o Evangelho nunca foi tão envergonhado em toda a sua história como tem sido hoje. Não precisamos ir longe, é só olhar na internet. Tanta gente se dizendo crente, com uma vida tão torta, recheada de mentira e de mau testemunho.
de vida dúbia, que chega a ser triste demais. Nós somos chamados, irmãos, a tomar decisões com base naquilo que nós somos. Nós somos crentes, nossas decisões são baseadas na Bíblia. Nossas decisões são tomadas na Bíblia. Esse sacerdote e esse levita, apesar de ser duro o que eu vou te dizer, eles tomaram decisões baseadas naquilo que eles eram, judeus. Judeu não mistura com samaritano, eu sou judeu, então esse problema não é meu. É triste. Porque é olhar para o outro com um olhar de indiferença. O Evangelho veio ampliar essa nossa visão e nos chamar a atenção para aqueles que necessitam. O samaritano é colocado nesta história como o herói dessa história para ensinar aquelas pessoas, e a mim e a você, que é muito triste um mundano, um ímpio, fazer aquilo que eu e você deveríamos fazer. É vergonhoso. Por isso esse samaritano está ali na história, para chamar a minha atenção e a sua. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. A todo tempo existem pessoas nos observando. Onde você vai, o que você faz, quando você menos espera, tem um para te dizer: eu te conheço. Ah, você não é a pastora lá da Igreja Batista Moriá? Ah, você não é membro lá da Igreja Batista Moriá? Onde você vai, tem sempre alguém te observando. Mas mais importante do que pessoas te observando, tem o Senhor com os olhos postos sobre você, aguardando sempre que você tome a decisão correta e não baseada nas suas emoções. Ah, eu fiz isso porque eu estava muito triste. Ah, eu fiz isso porque eu fui ofendido. Ah, eu fiz isso por esse e esse motivo. Irmãos, as emoções não podem reger as nossas decisões, até porque elas dão e passam. Nós precisamos ter princípios claros dentro de nós, princípios bíblicos, princípios de justiça, princípios de pureza, princípios de boa vontade, para reger a nossa vida. A palavra de Deus é o nosso manual de ética e prática de vida cristã. Eu gostaria muito que você tomasse o exemplo desse bom samaritano. E que esse exemplo te levasse ao exemplo de Jesus. Jesus, ele é a bússola para dirigir suas decisões. Todas as vezes que eu tenho uma decisão muito séria a tomar, a primeira pergunta que eu me faço, não sei você, mas eu me penso: o que Jesus faria diante dessa situação? Todas as vezes. O que Jesus faria diante dessa situação? Queria que você fechasse os seus olhos, baixasse a sua cabeça, dirigisse os seus pensamentos ao Senhor. Pergunta para Ele: Senhor, eu estou vivendo esta e esta situação hoje. O que o Senhor faria diante disto? Qual seria o proceder? O que a tua palavra me diz? Eu respondo na mesma altura? Eu faço a mesma coisa? Qual atitude tomar?
Esses dias eu estava vendo um vídeo sobre uma enfermidade e o médico dizendo que os remédios cuidam de 30% da área, mas os outros 70% são as atitudes da pessoa que vão resolver. Eu fiquei pensando comigo, na vida da gente é assim. Quais as decisões que eu vou tomar? E isso começa muito cedo, viu, meninas? Existem decisões que vão afetar a vida para o resto da vida. Uma decisão errada pode estragar todo um futuro que Deus desenhou para você. Como é importante nós termos isso em mente. Temer a Deus. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Eu não vou fazer porque eu sei que isso não agrada ao Senhor. Meu Deus, como eu amo a Tua palavra, Senhor. Como a Tua palavra é verdadeira, como a Tua palavra é eficaz. Meu Deus, como a Tua palavra é simples e objetiva. Eu amo, Senhor, meditar na Tua palavra. Porque é ela que confronta as minhas falhas, é ela que confronta os meus erros. Como um espelho, quanto mais próximo estou da Tua palavra, mais eu vejo o que precisa ser mudado em mim. Oh Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a viver uma vida coerente com a fé que professamos. Nos ajuda, Deus, a viver uma vida que não venha servir de tropeço para ninguém, pelo contrário, que o nosso testemunho seja a Bíblia de muitos, que o nosso testemunho venha atrair outros para a Tua presença. Meu Deus, nos ajuda a tomar as decisões certas. Muitas vezes a decisão que eu preciso tomar é me calar. Muitas vezes a decisão que eu preciso tomar é orar mais. Muitas vezes a decisão que eu preciso tomar é conhecer mais a Tua palavra. Muitas vezes a decisão que eu preciso tomar é colocar um basta em determinadas práticas que ainda tentam dirigir a minha vida. Oh Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda porque somos dependentes de Ti. Que esta palavra, Senhor, venha gerar fruto no coração de cada um aqui presente nesta noite. Deus, que o Teu Santo Espírito possa completar esta palavra na vida dos Teus filhos. Eu Te louvo e Te agradeço pela oportunidade de estar na Tua casa. Muito obrigado, Deus. É o que oramos a Ti no nome de Jesus e Te agradecemos. Amém. Deus abençoe sua vida.